Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início ao nosso curso de Física dessa forma remota, né? Primeiro a gente vai fazer uma revisão, né? Nessa primeira aula a gente vai dar algumas explicações e fazer a nossa revisão dos assuntos anteriores. É lógico que vocês lembram de tudo, né não? Então a nossa programação é: a gente vai fazer uma revisão dos assuntos anteriores. Depois, na segunda aula, a gente vai começar assunto novo, princípio das trocas de calor. E depois, na semana 19 a 21, a gente vai falar sobre transferência de calor e vai fazer um game com o fechamento dessa disciplina, né? As atividades vocês vão ver aí que são exercícios do Sêneca. Quem já fez, legal. Quem não fez, é para fazer. E exercício do Socrative. A gente já teve experiência com o Socrative. Vamos lá dar continuidade a essa experiência. E no final a gente vai fazer um game interativo que vocês vão gostar bastante, tá certo? Então, nessa revisão a gente vai dividir nossa aula em 6. A primeira aula, essa que a gente está vendo agora. Além das explicações, a gente tem as escalas termométricas. Depois a gente vai falar sobre dilatação térmica linear, uma aula. Superficial, uma aula. Volumétrica e dilatação volumétrica dos líquidos, cada um uma aula. E por fim, calorimetria, que foi o último assunto que a gente chegou a comentar. Bom, então vamos dar início. As escalas termométricas, vocês lembram que são basicamente 3, as mais comuns. A escala Fahrenheit, ela é uma escala muito conhecida nos Estados Unidos, na verdade muito utilizada nos Estados Unidos e alguns países de origem inglesa. Seu símbolo é graus F maiúsculo, graus Fahrenheit. Tem como característica o ponto de fusão do gelo de 32 graus, né? 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição, né? A água passando para o estado de vapor em 202 graus Fahrenheit, ou seja, entre um e outra, entre um ponto e outro, eu tenho 180 partes iguais. Essa escala é uma escala de 180 partes, ela é mais precisa do que a escala em graus Celsius. Para efeito de comparação, porque a escala Celsius é a escala que a gente conhece, né? A escala mais usual no mundo inteiro. Para efeito de comparação, nós temos o 32 graus Fahrenheit equivalendo a 0 graus Celsius e os 212 graus Fahrenheit correspondendo a 100 graus Celsius. Tá bom? A escala graus Celsius é uma escala chamada centígrada, é uma escala dividida em 100 partes, por isso que ela é chamada de escala centígrada. O ponto de fusão do gelo, derretimento do gelo, inicia-se na pressão atmosférica normal a 0 graus. A nossa referência é a fusão do gelo na pressão atmosférica ao nível do mar. E 100 graus é a passagem da água para o estado de vapor. Pegando esse intervalo de 0 a 100, dividindo em 100 partes, eu tenho a escala Celsius, cujo símbolo é graus C maiúsculo, graus Celsius, tá? E ela é uma escala de 180 partes, né? Por isso que ela é chamada também de escala centígrada. Mas não é por isso que toda escala centígrada é uma escala Celsius. Não, a escala Celsius é uma escala centígrada. Vocês vão ver daqui a pouco que a escala Kelvin também é uma escala centígrada. Escala centígrada quer dizer dividido em 100 partes. Ok? Como a escala Celsius está aqui representada. A escala Kelvin é uma escala absoluta, onde se tem na natureza um valor considerado zero absoluto. Esse zero absoluto seria, teoricamente, onde a interação das moléculas seria zero, praticamente nula.
Essa é uma escala experimental e teórica também. Tem por teoria como encontrar esse zero absoluto. E teoricamente, vocês vão ver lá no estudo dos gases, que a gente consegue projetar esse valor para os diversos gases no momento em que está pretendendo fazer a liquefação e solidificação deles, que não é possível, né? Mas isso é um tópico mais para frente. Então a escala Kelvin, ela tem para o ponto de vapor, o ponto de fusão do gelo, o ponto de fusão do gelo corresponde a 273 graus Kelvin, 273,15 graus Kelvin, e o ponto de vapor, ou seja, o ponto onde a água passa para o estado de vapor, 373 Kelvin. A gente não chama grau Kelvin, tá? A gente chama de escala absoluta, uma escala diferente das demais, uma escala teórica, e você pode obtê-la tanto teoricamente como experimentalmente. Então ela é uma escala dita absoluta, a gente não usa grau Kelvin. Na verdade, 373 Kelvin e 273 Kelvin corresponde a o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Em comparativo da escala Kelvin com a escala Celsius, nós temos o correspondente a 100 graus Celsius, 373 na escala Kelvin, 100 na escala Celsius. Os dois correspondem ao mesmo evento, que é a água passando do estado líquido para o estado de vapor. Mesma coisa acontece com o ponto de fusão do gelo a 0 graus Celsius, que para a escala Kelvin corresponde a 273 Kelvin. Se você quiser comparar também com a escala Fahrenheit, está aqui, o valor é 212 graus Fahrenheit, correspondendo a 373 Kelvin, e 32 graus Fahrenheit, correspondendo a 273 Kelvin. Isso aqui são as transições, vaporização e fusão. Uma coisa importante que a gente precisa é saber como é que se faz a conversão entre essas escalas para uma escala qualquer. Vamos definir aqui, por exemplo, uma escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin e uma escala qualquer. Vamos supor aqui que eu tenha uma escala qualquer. Para comparar uma escala com a outra, o que a gente faz? Primeiro a gente tem esses pontos, que são os pontos fixos da minha escala, tá? Vamos chamar isso aqui de escala X. Esse ponto fixo da minha escala é o ponto de fusão do gelo. Vamos dizer que aqui é 20 graus X. Esse valor intermediário é o valor que eu quero saber. Vamos chamar de Tx. Aqui T Celsius é a temperatura na escala Celsius que eu quero saber. Tf é a temperatura na escala Fahrenheit que eu quero saber. T Kelvin é a temperatura na escala Kelvin que eu quero saber. Esse aqui é o outro ponto fixo da minha escala, que é o ponto de vapor. É o ponto da água passa para o estado de vapor. 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit, 373 Kelvin. Vamos dizer que na minha escala X seja 80 graus X. Pronto, agora a gente vai fazer uma relação entre essas escalas. Que relação é essa? A gente vai pegar o segmento. Que segmento é esse? Esse segmento pequenininho aqui, ó. Esse segmento pequenininho. Que segmento é esse? É TC menos 0. TC menos 0. Esse segmento menor
ajustar aqui. Esse segmento menor está para esse segmento maior. Esse segmento maior vai ser justamente 100 menos 0. Ou seja, é esse valor menos esse valor. Assim como esse valor menos esse valor. Tá bom? Isso eu vou fazer igualmente para os outros segmentos. Quais são os outros segmentos? Vamos lá. TF menos 32. E 212 menos 32. Na escala Fahrenheit. 212 TF menos 32, que é o segmento menor, sobre 212 menos 32, que é o segmento maior. Assim como TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 373 menos 273. E se eu quiser comparar com a minha escala X, vai ser TX menos 20 sobre 80 menos 20. Menos 20. Deixa eu ajeitar aqui e ficar bonitinho. Tá? Agora vamos organizar isso daqui. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser TC menos 0 é TC. Cem menos 0 é 100. TF menos 32, você não pode subtrair letra de número, né? 212 menos 32 dá 180. São 180 partes do termômetro na escala Fahrenheit. TK menos 273 sobre 100. Isso aqui dá 100. Escala Kelvin, também escala centígrada. TX menos 20. 80 menos 20. 60. Eu poderia parar aqui, tá, gente? Poderia parar aqui. Mas eu percebo que eu consigo simplificar mais nessas relações matemáticas aqui. Por exemplo, se eu multiplicar todo mundo aqui no numerador por 10, eu vou conseguir cortar, ó, simplificar por 10 de todos os termos, tá? Se eu multiplicar por 10, todos os elementos no numerador, aqui vai ficar 10TC, aqui vai ficar 10 vezes aparentes TF menos 32, 10 vezes TK menos 273, 10 vezes TX menos 20. Esse 10 vai simplificar com esse 100. Então esse aqui vai ficar, ó, terceira parte. Que terceira parte é essa? TC sobre 10. TF menos 32 sobre 18. TK menos 273 sobre 10. TX menos 20 sobre 6. Dá para simplificar mais um pouco aqui? Dá sim. Se eu multiplicar o numerador por 2, eu posso simplificar o 2 que vai aparecer aqui, ó. Posso simplificar com 10. Então isso vai ficar 5, que seria 10 por 2. 18 por 2, 9. 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. Tá? Mesmo processo, se multiplicar todo o numerador aqui por 2, tá? Vai simplificar aqui com 10. Então vai ficar a quarta e última etapa, que é a equação geral. TC sobre 5
TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5, e até minha escala fictícia aqui, TX menos 20 sobre 3. Tá? Então essa é a nossa equação que a gente pode utilizar para várias aplicações. Você viu que eu coloquei uma escala genérica aqui, porque o processo de obtenção dessas escalas é o mesmo processo de obtenção para diversas outras. O que vai mudar são apenas os valores, mas o fenômeno físico é o mesmo: a fusão do gelo, vaporização da água. Tá bom? Exemplo: se a gente for olhar para esse exemplo, 68 graus Fahrenheit. Então, 68 graus Fahrenheit, o que você sabe é a escala Fahrenheit. O que você não sabe é a escala Celsius e a escala Kelvin. Eu vou fazer a escala Celsius e vocês fazem aí a escala Fahrenheit, tá? Escala Celsius, por exemplo, eu não sei quanto vale 68 Fahrenheit na escala Celsius. Então vai continuar TC. Escala Fahrenheit eu sei que é 68, tá? 68. Então, o 68 eu substituo aqui. Isso vai ficar TC sobre 5 igual a 68 menos 32, vai dar 66, vai dar 36, não é isso? Sobre 9. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Dá sim. 36 por 9, né? 36 por 9 vai dar quanto? 4. Então, TC, posso dizer que TC sobre 5, tá? TC sobre 5 vai ser igual a, isso aqui vai ficar 1, vai ficar 4 sobre 1. O meio pelos extremos, TC vezes 1 vai dar TC, 5 vezes 4, 20. 20 graus Celsius, que é a temperatura que eu não sabia e agora eu conheço, tá bom? A temperatura na escala Kelvin eu deixo para vocês fazerem utilizando o mesmo procedimento, ok? Então, gente, estamos finalizando nossa primeira aula. Esse aqui é o meu contato no Instagram, esse aqui é o meu contato no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no WhatsApp e por e-mail do Instituto Federal, tá? Não deixem de tirar suas dúvidas comigo. Estou deixando esses contatos aqui para justamente a gente poder ter essa interação, essa comunicação, além de tudo, do nosso Classroom, que a gente vai estar acompanhando diariamente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.